Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. E depois dessa derrota aí do Flamengo, o pessoal da Jovem Pan Esportes aí tá repercutindo. E a gente vai assistir aqui, dando nossa opinião. Já tô fazendo já deve ser o terceiro vídeo que eu faço sobre essa derrota aí, que diz muito sobre a gestão temerária do futebol do Flamengo, que não tem um ali que entenda de futebol alguma coisa. Landinho não entende nada, Marcos Braz não entende nada, tem vários gerentes lá que não entendem nada. Inclusive o vagabundo se queimando, o Juan tá se queimando ali. Se eu tô no lugar dele, cara vitorioso, carreira bacana no futebol, longeva, de bom futebol, de fino trato na bola, pedia meu boné amanhã ao Marcos Braz e saía dali. Vai fazer outra coisa, estuda gestão, vira treinador, vira coach, dá palestra, sei lá, faz outra coisa. Tá se queimando ali. Bom, título do vídeo é o seguinte: o Dorival foi sacaneado e anulou o Flamengo. Já o Sampaoli, reticência. São Paulo é elogiado após vitória. Tem que ser elogiado mesmo, jogaram muito mais que a gente. Vamos lá, hein? Para os chatos de plantão, o link do vídeo original tá na descrição. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. LOL. Gente, 26 milhões de reais de renda. A maior renda da história, né? A maior renda da história do futebol brasileiro. Ganância, olho grande. 26 milhões de reais. Pro torcedor ver essa bosta. Falta de respeito com o torcedor que tá sempre no estádio. Vou repetir, em todos os vídeos eu vou falar isso. Gente, por favor, a minha campanha é essa, meu apelo. O contrário do amor não é o ódio, não é a raiva, não é xingar os caras, mandar o Landinho tomar, falar que o Marcos Braz do Flamengo não precisa de você e tal. O contrário do rancor, do amor, é o desprezo. Desprezo. Esses caras não vão entender sendo xingados no Maracanã. Pra eles, tanto faz como tanto fez, tá nem aí. Eles querem que, se o Flamengo for campeão no Morumbi, eles vão estar lá no campo para levantar o troféu. É isso, pra eles é isso que importa. Então, vale muito. Eles só vão entender quando a torcida parar de ir no estádio. Para de frequentar, faz sofrer no bolso, acabou. Vão começar a entender. Várias torcidas organizadas que o Flamengo tem, todas elas se organizarem, começar a fechar alguns lugares, tipo clube, quadra de escola de samba, alugam um espaço grande que caiba bastante gente, vários espaços assim, cobra uma entradinha para ir pro bolso da agremiação de vocês, para poder custear aí as viagens que vocês gastam dinheiro, que, enfim, os custos que vocês têm para produzir coisas. Bota lá uma churrascada, uma cerveja, bagulho regadão, assim, a galera pagando um valor bacana, simbólico, mais 1 quilo de alimento não perecível, ainda vai contemplar instituição de caridade, e bota a galera pra ver jogo em telão, muito mais inteligente, e o dinheiro não vai pra esses idiotas aí, esses malditos do Flamengo aí que estão com a gestão horrorosa de futebol, não entendem nada, ficar contratando jogador e treinador na tentativa e erro, porque eles não entendem nada, claramente. Que ele viu hoje. É muita falta de vergonha na cara com o torcedor do Flamengo. Ganância. E claro, pro torcedor são paulino que foi, tá eufórico e tá muito perto de um título inédito da Copa do Brasil. Tá perto. Tem o jogo no Morumbi para jogar pelo empate e não foi ameaçado pelo Flamengo, né? Isso que foi o que mais chamou a atenção no jogo. São Paulo ganhou o jogo tranquilo. Esse goleirinho do Flamengo aí também não dá mais pra ele. Ele já ia entregando a paçoca mais pro começo do jogo, um toque que ele deu pra frente que caiu no pé do cara do São Paulo e foi travado. Ele já tava a fim de entregar a paçoca. E o gol, culpa dele, ele tem 60% da culpa, o Matheus Cunha. Bola na pequena área, atravessando a pequena área, a bola é do goleiro. É pra sair socando bola, jogador. Aquela saída que o cara sai socando com o joelho no alto pra pegar a joelhada na cabeça do jogador, arrancar logo 2 dentes. Na pequena área ele é soberano, ele pula com o joelho alto pra se defender. O goleiro é soberano na pequena área. Cara, ele nem saiu, nem impediu, também nem ficou no gol defendendo, não fechou o ângulo. Triste demais. Enquanto isso, o Rossi não é nem testado. Se não tivesse feito gol, seria 0-0. Foi tranquilo. São Paulo não teve também tantas oportunidades, mas foi melhor que o Flamengo, mereceu ganhar o jogo, foi justo. E o 0-0, se fosse, também seria ótimo para o São Paulo. Tem dentro do campo 2 problemas bem claros do Flamengo o jogo inteiro e que não mudou, né? A pressão nenhuma no São Paulo, na saída de bola do São Paulo. São Paulo, primeiro tempo, terminou com mais de 60% de posse de bola, no jogo que era de se imaginar uma pressão do Flamengo, incomodando, tentando roubar, tentando acelerar o jogo. Nada, o São Paulo
tocava a bola no ritmo que queria, no primeiro tempo dentro do Maracanã com mais de 60% de posse do São Paulo. E o lado direito da defesa do Flamengo, aí foi uma opção do Sampaoli, ele usa o Gabigol para fechar ali, aí vinha o Caio Paulista, que é muito forte. Jogou bem. E o Nestor jogou muito, Caio foi muito bem, um cara forte fisicamente. O Nestor caindo por ali, que é um cara que é líder de assistência do São Paulo nos últimos 2 anos. E ali eles dobravam para cima do Wesley e o São Paulo chegou algumas vezes no primeiro tempo e o gol saiu ali. Né? O Caio, o Nestor metendo no outro lado, o Matheus Cunha falhou e o Calleri fez o gol. Então, isso não foi corrigido em momento nenhum. Então, foi uma vitória do São Paulo sem incomodado. O São Paulo fez o básico, foi bem organizado. Dorival, na escalação, deixou o Luciano no banco. O Rames Rodrigues nem entrou, ele colocou os que se encaixavam melhor na estratégia que ele queria. Um time mais forte fisicamente, que preenchesse melhor o campo. E o São Paulo conseguiu ganhar o jogo sem ser ameaçado. O Flamengo não ameaçou o São Paulo. Não teve... Eu não lembro de nenhuma defesa boa do Rafael. Nada. Tranquilo. Os 2 zagueiros são muito bons, o Arboleda, o Beraldo. O Arboleda é muito bom. O Beraldo é muito bom, Rafinha muito bem, o Alisson jogando muito bem de volante, Pablo Maia, que é ótimo, hoje esteve um pouco abaixo. Depois, até quando saiu o Alisson, entrou o Gabriel Neves, começou a dar problema ali, que o Gabriel Neves entrou mal. Mas foi uma vitória do São Paulo sem ser ameaçado no Maracanã, tranquilo, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi assustador. Agora, é um São Paulo, né, Piperno, aproveitando essa vergonha que tá o Flamengo. O Dorival não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. O Dorival deve estar louco para ver a desgraça dessa diretoria, que além de ser um bando de frouxo, foram frouxos com ele e covardes na demissão dele. Covardia, você tem toda a razão. Agora, só uma coisa, só um pequeno parênteses aqui. Vou aproveitar o pequeno parênteses dele para fazer o meu. O Dorival não foi demitido. O contrato dele não foi renovado. Ele não... Pelo que eu me lembro da época e de observar, ele não gostou do fato de o Flamengo tá tentando renovar com ele, mas também tá paralelamente conversando com o Vitor Pereira pro caso de ele não renovar. Quando soube disso pela imprensa, ele se antecipou e foi na rede social fazer aquele vídeo com toda uma comoção de, olha, não ficaria no Flamengo, desejo sorte e lá, não sei o quê. Só que, cara, é natural isso, você tá tentando renovar com o seu treinador, mas você está se precavendo, está sondando o outro treinador, ou mais um, mais 2, para saber, caso o seu não renove, para você ter um plano B, um plano C. Pelo menos eu penso isso. Mas, tirar o Dorival para botar Vitor Pereira e Sampaoli é falta de respeito, é absurdo. Porque o Dorival é melhor do que os dois. Mas eu entendo o fato de ele não ter ficado, porque parecia mesmo que esse trabalho não ia mais a lugar nenhum. Ô, Vamp, você acha que se o Gabigol fizer uns 3 gols na final aqui domingo, ele não compra, ele não sai cantando o trap do Gabigol? Vai comprar o DVD. Vai comprar o DVD, então. Você é passional também. Bom... Não, calma aí. Calma. Eu fui o primeiro a falar. Critico, tem que criticar. E eu falei que eu colocaria ele na final. Bom, discutimos isso sexta-feira. Sim, O senhor falou, eu falei, colocaria na final. Agora, debochar do torcedor com futebol de bosta, que eu não posso falar palavrão, com futebol de bosta que ele tá jogando, ele não pode. Não pode. Não pode. Ele não pode, não tem direito, ele não jogou. Agora, veja, veja, tem um detalhe que é subjetivo da gente avaliar se o jogador que está em campo está de má vontade ou não com o técnico. Isso a gente pode palpitar sobre isso, mas não é uma coisa que está clara, evidente. A gente não tem, né, a prova exata sobre isso. A gente não tem a evidência em relação a isso. Agora, uma coisa que não é difícil a gente constatar é que o Flamengo é um time pessimamente dirigido. O Sampaoli faz uma porcaria de um trabalho. O Flamengo é um time, é um bando em campo. Veja, no primeiro tempo dava agonia, veio, por exemplo, o zagueiro sair jogando, olha para um lado, olha para o outro, daí um pouco, um passe longo quebrado para alguém brigar na frente. Nada de bola no chão, nada de bola trabalhada. Piperno, mas vamos lá. Aí eu vou te fazer um desafio. Você via o Santos do São Paulo jogar? Muitas vezes. Você via o Atlético Mineiro do São Paulo jogar? Não gostei tanto, mas vi. Tá, ele jogava assim? Não era. Não jogava. É nítido que aí tem má vontade. O time tá de sacanagem. O time tá de sacanagem com o São Paulo. Eu sei que ele tem os erros dele. Mas o que o Flamengo jogou hoje, principalmente no primeiro tempo, é sacanagem, Piperno. Não é sério. Esses caras não jogaram sério no primeiro tempo. Então, agora, você sabe por que eu acho que o Santos jogou mais, o Atlético Mineiro, em grande parte do tempo, também jogou mais? É porque não eram
elencos galácticos, como é esse time do Flamengo, como não era galáctico, como era a seleção argentina, que tinha muita gente, tinha o Messi. Então, o que me passa... O que ele quer dizer, e tem razão nisso aí, é que no caso do Santos, do Sampaoli, tava todo mundo fedendo a peixe, ninguém tinha ganhado merda nenhuma dentro do clube, praticamente, e os caras davam o sangue porque tinha muito a conquistar, e que esses caras do Flamengo são acomodados, e a verdade é essa, cara. Um bando de acomodado. Agora, isso não muda o fato de que o Jorge Sampaoli é um doente mental. Ele é um cara desequilibrado mentalmente, ele é desequilibrado psicologicamente, não tem a menor condição de comandar pessoas, ele não tem poder de gestão de pessoas nenhum. Ele não sabe, ele não entende como funciona isso. E ele tem todo um discurso de não, tudo aos jogadores, nenhum mérito meu, de forma alguma. Quando vence, eu até saio do campo, deixa aí os jogadores lá, comemorando que o título, a vitória é deles, que não sei o quê. Na teoria ele tem um discurso, mas na prática ele é um desequilibrado que não tem a menor capacidade. Ele não tem capacidade. Esse cara tem que parar de treinar e se refugiar na montanha. Virar aquele cara que compra um rifle e mora numa cabana onde ele tem lá o reino dele, todas as coisas dele, vários hectares onde ele planta o que ele come, ele caça os animais que ele se alimenta e ele vive lá isolado. Ele não tem condição de nenhuma. Por mim, demitir esse cara hoje já e deixava qualquer cara treinar o Flamengo. Faz um contrato de 3 meses com o Diego Ribas, bota ele lá, manda o Felipe Luiz comandar, pergunta se o Juan aceita treinar o Flamengo uma semana. Qualquer um. Porque o Sampaoli não tem mais condição. Zero condição. Não tem condição nenhuma. Não tem. E eu não visualizo esse sujeito começando o ano que vem. Não tem condição. Ele não tem condição nenhuma. Essa impressão de que ele gosta muito de trabalhar com um jogador que é menor que ele. Quando ele tem que lidar com o cara grandão, com o cara que tem história, com a estrela, né, ele parece que não consegue funcionar tão bem. E outra coisa, eu estava falando sobre o meio-campo, então, eu até falava com um amigo no Twitter, falava, será que o Sampaoli, no dia de fazer treino tático, ele convida o pessoal de meio-campo para poder participar, porque a bola não passa por eles. E no final do jogo eu estava do seu lado, quando entrou o Cebolinha. Aí, Ivan, estava apontando para ele o seguinte, olha, o Cebolinha está jogando em cima do Bruno Henrique. É um cemitério de jogadas o Cebolinha, cara. Cemitério de jogadas. Ele entrou em campo com 3 atacantes e um meio-campo esvaziado. Eu disse isso no outro vídeo. Jesus Cristo é rubro-negro. Ele estava vendo isso. E aí ele pensou, vou resolver isso. Vral jogou uma lesão no Gabriel, mas o livre-arbítrio, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas ele falou, vamos ver o que ele vai fazer. Acho que ele vai tirar agora o Gabriel, joguei essa lesão, e ele vai povoar o meio campo. Mas não, cara, ele tira o Gabriel e bota o Bruno Henrique, o Cebolinha, bota o Bruno Henrique para ficar circulando ali na centroavância, etc. O que já anula o Pedro. Cara, esse cara não tem condição. E o Ayrton Lucas pertinho dos dois. E tirou o Gabigol que estava lá pro outro lado. Então, sabe, a outra alteração ruim que ele faz. Então ele está sem inspiração para isso também. Ele está perdido. Não vejo nenhuma chance do Flamengo reagir com ele. O Flamengo já está numa situação muito incômoda no Campeonato Brasileiro. E veja, se São Paulo ganha a Copa do Brasil, não tem aquele negócio de escorregar mais uma vaga no Brasil. Porque o São Paulo está lá embaixo. Exatamente, né? São Paulo está lá embaixo. Então o Flamengo vai ter que brigar em cima. E lá em cima, o Flamengo já perdeu contato com o Botafogo, já está 5 pontos atrás do Palmeiras e está naquele bolo com Fluminense, Bragantino, Grêmio, o Galo chegando, Atlético Paranaense pertinho. Então a situação do brasileiro, exatamente, está muito ruim também. Agora, o Dorival não tem nada a ver com isso, né, Flávio Prado? Nada. E diga-se de passagem, organizou muito bem esse time do São Paulo para esse primeiro jogo. O Dorival, que já conhece esse Flamengo, o Dorival que comandou todos esses jogadores do Flamengo, me surpreendeu também, sempre elogio, mas o Bruno Henrique não ter se sobressaído em cima do Rafinha. Ele fez marcação dupla o tempo inteiro. Não deu conforto. Mas também
é um Bruno Henrique também que, pra jogar em cima do Rafinha, poderia ter criado um pouco mais, na minha opinião. Não, mas o Rafinha não é qualquer Bom, um. eu sei, mas é outra velocidade. Ó, é outra outra velocidade. velocidade. Rafinha ganhou umas 3 bolas da velocidade pra ele. É isso que eu falei. Havia um primeiro combate do Rafa. Tira o São espaço. Paulo. O São Paulo fechou. O Dorival foi tão feliz que ele sabia que a saída do Flamengo era o. Velocidade era o Bruno Henrique. Eles fecham o Bruno Henrique. Quando ele fecha o Bruno Henrique, ele mata as ações. Sem o Arrascaeta, o time começou a tentar entrar pelo meio, ele foi congestionando. O time do Flamengo, sem criatividade nenhuma, começou a errar passes, começaram a pintar os lances de contra-ataque. E aí o São Paulo veio se impondo. O time do Flamengo só que jogou tenso, ou pelo menos passando a impressão que estava tenso, não conseguiu jogar em nenhum momento. O Dorival teve muito mérito nessa final, além de trazer o grupo com ele, ao contrário do São Paulo, né? Os caras jogam pelo Dorival. Jogam pelo Dorival. Claramente, os caras estavam se matando. Tem coisinhas assim, né? Quando o time fez o gol, todo mundo correu e se abraçou com o próprio técnico. Mas é isso que eu me revolto, ô Flávio Prado. É isso que eu me revolto. Porque eu tô trabalhando aqui, tá? Eu não trabalho pro meu patrão. Se eu tiver puto com o meu patrão, tá? Com o meu chefe, como é o caso do Sampaoli, eu tô trabalhando pro público que tá assistindo a gente. Quem está bombando na audiência na TV, na rádio, no YouTube. Você tá trabalhando. Exatamente. O cara que tá jogando, por exemplo, no caso dele, tá trabalhando pelo salário, pelo público, pelo conteúdo que ele gosta de gerar. É tipo assim, embora eu não tenha o salário do Thiago Asmar, né? Mas eu tô fazendo isso daqui porque eu gosto de falar de Flamengo, eu gosto de produzir conteúdo, por vários fatores. Eu posso estar com raiva, eu tô com ódio do Flamengo hoje. Do Sampaoli, do Landim, do Valim, todo mundo que é ligado ao Flamengo me dá raiva hoje. Mas eu tô aqui porque eu gosto de fazer isso aqui. É isso. Sabe? Porque em vários momentos o Flamengo perdia, eu ficava com raiva, eu ficava puto. A palavra correta é essa. Eu nem aparecia aqui. Cara, eu vou perder meu tempo fazendo nada. Vou ver um filme muito melhor. Fazer um churrasco aqui, dane-se. Mas não, hoje eu resolvi. Não, vou lá. Porque eu gosto de fazer isso, pô. O jogador tem que jogar pela torcida, pelo clube, pelo salário que recebe, pelo ambiente estruturado que tem, pela oportunidade na carreira, pela visibilidade que ele tem, entendendo que quanto melhor ele joga, mais visibilidade ele tem para ser convocado para a seleção, para de repente ser vendido e ir para um clube que vai pagar ele um salário maior ainda do que o Flamengo já paga. Tem várias motivações, pelos parentes que ele tem que gostam do Flamengo, às vezes é pela família flamenguista. Não é pelo treinador. O treinador é uma peça ali. Porra. Eu tô trabalhando para eles. O jogador, é isso que eu fico revoltado com os jogadores de futebol. Os jogadores do Flamengo não estão jogando pelo Sampaoli, que se dane que eles não estão jogando pelo Sampaoli. Como o time do São Paulo está jogando pelo Dorival. Ele tem que jogar pelo torcedor, ele tem que jogar pela instituição, ele tem que jogar pelo salário que ele recebe em dia. E é salário alto. Não, salário em dia não é argumento. Toda vez que o Thiago Asmar falar isso, eu vou pausar e refutar. Salário em dia é obrigação do clube. Agora, ele tem que jogar pelo salário alto que ele recebe, bem remunerado, num clube gigantesco que lhe dá realmente uma remuneração no patamar que esses caras aí atingiram na carreira de receber boas remunerações. O fato de estar em dia não é argumento, porque isso é obrigação do empregador. É isso que me revolta. O jogador, ele caga pro torcedor. O torcedor tá lá no Maracanã, num domingo de sol, podia estar na praia, gastando um dinheiraço. E ele tá cagando pro torcedor. Isso não é só... É isso que eu falo, não tem que jogar pro Sampaoli, ele tem que jogar pela instituição. Eu concordo em tese, mas na prática não é o que a gente vê, não. Não é a primeira vez que a gente vê time com má vontade. Troca o técnico, você vai ver o que vai acontecer com esse time do Flamengo. Rapidamente, de um dia para o outro. É capaz até de já recuperar pro próximo jogo contra o São Paulo se tirar o Sampaoli hoje. Isso, varinha mágica. Você vai ver o que o Flamengo vai jogar se sair o São Paulo. E não precisa trazer nada demais, não. Eu até de sacanagem falei assim, se eu sou o Flamengo, é sacanagem, tá? Eu venho com um caminhão de dinheiro e ofereço pro Dorival Júnior. Com ele o time anda. O treinador tá no mercado. Tenta dar. Anda até a página 2 também, porque nas finais da Copa do Brasil da Libertadores ano passado já não tava mais andando, jogaram nada nas finais. E depois depois do jogo, que salvo engano, contra o Vélez Sarsfield, que acho que foi um 4-0, ou talvez a partida contra o Grêmio. Mas, enfim, antes das finais ali da Libertadores e da Copa do Brasil, o time com o Dorival já não jogava nada, rigorosamente.
Então, e aí, muito se critica aquela questão de, porra, ele falando que não podia cobrar dos caras, que já o Gabriel já queria férias antecipada e que não sei o que, nananã. Cara, aquilo ali era o Dorival compondo com os caras porque ele chegou com um tampão. Agora, ele campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, ele tava com um tamanho diferente diante do elenco. Mas o Marcos Braz e o Landim não deixaram a gente ver como seria o Dorival já campeão pelo clube, voltando na pré-temporada e já cobrando mais. De repente já dispensando 1 ou 2 ou 3 ali, já pedindo contratações. A gente não teve como ver isso. Não teve como ver. Tenta dar. Olha, paga, tá aqui. É só que o Dorival Júnior não é o Vitor Pereira, é outro nível de gente, né? Mas, mas não precisa. Só de sair o Sampaoli, o Flamengo já vai melhorar muito. Concordo com tudo que você fala, mas a gente sabe que a bola não funciona assim, não. Se o técnico não trouxer o grupo, ele conseguiu afastar o grupo, né? Aquele murro do preparador físico no Pedro, aquilo foi um divisor de águas. Ali, inclusive, a maneira como o São Paulo se portou, não comprando a briga do jogador, tudo aquilo foi gerando um desgaste. Depois tem um soco do Gerson no rapaz lá no Uruguai. Aí tá totalmente... O time do Flamengo não existe como time. É um grupo, não trabalha como time. Vamos falar agora do São Paulo, do Caleri. Porque muito torcedor, né? Muito torcedor falava, pô, o Caleri em jogo decisivo some. Pô, o Caleri sente lesão em jogo decisivo. Amigo, hoje pode acabar com essa história. Hoje o Caleri fez o gol, hoje o Caleri brigou adoidado, tudo bem, uma várzea ali da defesa do Flamengo e o goleirão, meu Deus do céu, nem numa creche eu vejo um goleiro saindo daquele jeito. Ele sai igual uma banana tonta. Ele sai assim, não levanta a mão, não dá soco, não faz nada. Agora, o Caleri hoje pode ser um divisor de águas também, né, Bruninho? Isso aí que você fez parece aqueles bonecos de borracharia lá. Vai ver a tua prima. Vai lá. Vai ver, pode ser a tua prima. E aí, ó. Essa coisa aí do Caleri é coisa daqueles malas que querem arrumar coisa para encher a paciência dos outros. Né? É isso, né? Porque Caleri é um cara que sempre foi muito batalhador. Caleri, na primeira passagem pelo São Paulo, foi artilheiro da Libertadores. Ele jogou só 6 meses em 2016, tá? Era empréstimo. Foi artilheiro da Libertadores de 2016. Fez gol na semifinal lá em Medellín com o Atlético Nacional, que o time perdeu de virada. Tinha perdido já no Morumbi, com os gols do Borja, inclusive, que depois foi pro Palmeiras. E na volta ao São Paulo, é que os caras querem que o cara faça gol em final se o time joga pouca final. Como é que vai fazer? O São Paulo, ele, na final do Paulista de 2022, que depois tomou 4, é verdade, no Allianz Parque, pro Palmeiras, o primeiro jogo no Morumbi foi 3-1 com 2 gols dele. Um do Pablo Maia. E na final da Sul-Americana, ele não jogou bem, o time não jogou bem, e essa é a terceira final dele no São Paulo. Essa é a terceira, e fez o gol. Então, em 3 finais, aí você soma os jogos. 2 de final de Paulista, 1 final de Sul-Americana, 3 e 1 final de Copa do Brasil, 4. Ele fez 3 gols. Então, aquelas lendas. O cara que não faz gol na final. O cara, em 4 finais que ele fez pelo São Paulo, 2 jogos de Paulista, uma final única de Sul-Americana e uma primeiro jogo hoje, o cara meteu 3 gols, né? Aquelas lendas malucas. Aí se o cara não faz gol, já iam falar que é porque pintou o cabelo, aquelas palhaçadas todas. Mas nada, ele é Galera é um batalhador, ele tem as suas limitações. Caleri não é um jogador brilhante tecnicamente, ele é um batalhador, é um cara que luta, briga, marca a saída de bola, vai bem no alto. Mas não é um cara de técnica refinada, mas faz gol, é artilheiro. Né? O Caleri é um cara importante para o São Paulo. Então, o legal para ele que ele fez o gol, que senão ia começar a crescer uma lenda que não é muito real. Né? E aí você tem, né, Piperno, de um lado, Piperno e Vamp, de um lado, o Caleri e do outro Dorival, que são 2 caras que, pô, merecem, né, tá passando por esse momento no São Paulo. O Caleri, pelo que ele já fez no São Paulo, né, não conquistou ainda um título de expressão, pode ser o primeiro. E o Dorival, pela sacanagem que fizeram. Agora, do Dorival hoje, do jogo, o que falar, Vamp e Piperno? Porque o Flamengo não conseguiu chegar. Tudo bem que o Flamengo é um bando. O Flamengo é uma várzea hoje em dia, tudo bem. Mas é um Flamengo que tem Bruno Henrique, que tem Pedro, que tem Gabigol, que hoje só tem nomes. O Bruno Henrique é o único aí que eu absolvo. Mas qual foi o grande diferencial desse São Paulo do Dorival e também do Caleri fazendo esse gol? O Dorival, se ganhar a Copa do Brasil, ele é tri, né? Ele foi pelo Santos também. Né? E o Caleri, a gente sabe, até depois que o São Paulo faz o gol, ele fica isolado lá na frente, brigando com o zagueiro, né? Tentando segurar, né? Ele deu até uma entrevista
esses dias aí dizendo que no dia que ele bateu o recorde no São Paulo, ele chegou em casa, estava vazio, estava triste, né? Deve ter conversado com meu amigo Arboleda, aí voltou a sorrir. Que loucura. Voltou a sorrir. Olha lá, tava bem. Animou. A Arboleda, para dar conselho, e Jaime Rodrigues não tem igual. Beraldo cresceu muito com ele. Aí a palavra final é do Luan. Pronto, voltou a jogar, tá bem. Né? O Bruno falou, achei certo isso que o Bruno falou. Os caras querem que o cara faça gol na final, mas o time não chega na final, chegou lá. Quando chega os 3, né? Então, quer dizer assim, dentro da proposta do São Paulo, né? Qual foi o diferencial do Dorival hoje pra você? Então, anulou o Bruno Henrique, sabiamente. Ele que conhece o plantel todo, sabe que ali por ali é o lado de velocidade, né? E o São Paulo, no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, antes de fazer o gol, o São Paulo estava saindo tocando tranquilamente, o Flamengo não apertando. Num dado momento, o São Paulo estava com mais posse de bola, realmente bizarro. Sem dar bem. Todas as jogadas do São Paulo era esse lado esquerdo aqui, ó. O Rodrigo Nestor. Que é o Wesley. Não, mas é mais o Rodrigo Nestor. E o Wesley sozinho. Com o Caio Paulista faziam 2 e o São Paulo não corrigiu isso, nem com a parada técnica, nada. Aí o São Paulo fez 4 vezes a jogada e acabou fazendo gol. Eu ia me surpreender muito se o Dorival não escalasse o Nestor. Porque ele deu uma entrevista esses dias falando, não, o Nestor é completo, faz de tudo. Lembra dessa entrevista que ele deu? Eu digo, só faltava agora. Ele elogiou o Nestor como um dos melhores jogadores de São Paulo, não vai meter numa final dessa, vai de peito aberto. E já na escalação ele já saiu ganhando. Eu acho que uma coisa que dá para acreditar no Dorival, ele não escolheu pelo nome e pela grife. Isso ele fez no Flamengo também, quando ele tinha o Vidal e bancou o João Gomes com o Thiago Maia. O Vidal chegou, ele poderia, joga o Vidal, o cara estava na Europa, Copa do Mundo, campeão de Copa América, e ele deixou hoje o Luciano e o Rames no banco, o Rames nem entrou, e o Pato fora do banco. O Pato conseguiu ficar fora de um banco com 12 jogadores, né? O Pato conseguiu ficar fora de um banco, perdendo pro Juan e pro David, né? Que são os atacantes que estavam no banco. O David voltou, né? O David voltou de contusão, que até parecia que era mais sério, mas já voltou. Então isso eu acho que é muito bom dele, né? Ele vai pelo que ele acha que é melhor pro time. Ele pode errar, pode acertar, ok. Mas ele não vai, não. Como é que eu vou tirar o Luciano? Como é que eu não vou pôr o Rames? Não, eu não vou pôr porque eu acho que o melhor pro time é isso aqui. E pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo também jogou muito bem contra o Flamengo, que o Flamengo empata no final. Um pênalti ali que era bem duvidoso, o impedimento. Bem duvidoso. E aí o Vamp ainda falou que o Caleri agora teve conselhos amorosos com a Arboleda. Agora sim ele tá tranquilo. Meus amigos agora, fera, velho. Agora, é bom pro Caleri dar aquela, né? Ele teve esse problema pessoal, de fim de relacionamento, virou meme na internet porque foi falar, a galera zoa mesmo. E hoje, fazendo um gol desse, você vê que ele saiu, acaba o jogo, ele deita no chão, ele tá esgotado, a câmera vai pra ele. Um jogo de muita entrega, sem dúvida. Aliás, outro dia, na sexta-feira, o Vamp... Inclusive do Matheus Cunha. Entregou adoidado. Um jogo de entrega. Hoje o Matheus Cunha entregou adoidado. Você sabe que sexta-feira no elevador, o Vamp já inclusive antecipou os conselhos amorosos aí que os jogadores estavam recebendo. Melhor não tocar no tema. Bom, mas assim, ele é um jogador de muita entrega, o Caleri, obviamente ele não é um virtuoso. Mas, veja, a diferença é que você tem um treinador, porque hoje no futebol brasileiro, assim, enfim, em qualquer momento, né, mas você tem... Acho que isso é cada vez mais nítido, porque o futebol tem cada vez mais detalhes importantes, porque todo mundo vê todo mundo e tal. Você tem aquele treinador que se debruça em cima daquilo que o adversário é capaz de fazer, e tem outro que só olha lá para o time dele, para o umbigo dele e tal. Né? Então, veja, está nítido que hoje o Dorival, ele escalou, ele organizou o São Paulo olhando para aquilo que o Flamengo era capaz de fazer. Então, ele sabia os pontos fortes, sabia da movimentação, de como seria a movimentação de todos os homens de ataque, sabe que o Flamengo sai forte pelo lado esquerdo, não só pelo Ayrton Lucas, que às vezes pode até funcionar como um armador, mas também pelo bom passe do Léo Pereira. O Caleri foi útil, inclusive, nisso, no primeiro combate ali. Então, ele procurou neutralizar isso aí. E ele sabia também que, com o Wesley e o Gabigol, provavelmente o Wesley ia acabar ficando sozinho lá por aquele lado. Então ele concentrou as ações ofensivas do São Paulo por lá, o Caio Paulista passando muitas vezes por lá, sempre algum homem de ataque aproveitando aquele corredor. E o Flamengo não observou que o São Paulo estava fazendo isso. Quer dizer, isso também, aí fica mais nítida a diferença de um técnico que está vendo detalhes do jogo e do outro que está andando feito uma barata tonta lá pela linha. É um Luan desequilibrado. Veja,
É incrível que o São Paulo não tenha visto isso desde o começo do jogo. Então ele não pode ficar tomando esse baile, essa bola nas costas, o jogo inteiro. Técnico de alto padrão não pode ficar tão refém dessa desorganização do time dele como aconteceu hoje. Então, o Dorival foi muito bem, o São Paulo, como eu disse, fez uma porcaria de trabalho. Isso é muito paradoxal, porque você pega o São Paulo no Campeonato Brasileiro, São Paulo está fazendo uma campanha rigorosamente igual que fazia lá com o Rogério Ceni. Ano passado, em 22 jogos, São Paulo fez 28 pontos, aliás, 29. Esse ano, em 22 jogos, fez 1 ponto a menos. Então, quer dizer, é exatamente a mesma coisa. Não o São Paulo que tenha subido assustadoramente de padrão, mas é porque hoje o São Paulo se beneficiou de pegar um time totalmente desorganizado e no primeiro tempo ele impôs a organização tática dele, que foi muito superior. O Flamengo libera o São Paulo vem pro Santos, pronto, tá tudo já armado, pô. Cara, pra mim é surreal, realmente. E isso aí é o Dorival se vingando desses caras aí que deixaram ele embora, que não renovaram o contrato. Como eu já falei a respeito disso, eu entendo por que não renovaram o contrato dele. Eu até entendo o Dorival não gostar de saber que, paralelamente à tentativa de renovação com ele, o Flamengo também estava conversando com o Vitor Pereira, ou com mais sei lá quem. Até entendo isso. Mas eu também entendo que seria inteligente da parte do clube deixar o cara que tinha sido campeão de 2 títulos comandar a equipe na pré-temporada. Eu acho que seria uma decisão inteligente, vista que os 2 títulos que o sujeito ganhou credenciam ele para isso, para poder começar, dar início a outra temporada. E a gente poderia ter se surpreendido positivamente com o time jogando melhor, mas a gente não vai ter como saber disso. Com o Sampaoli, eu acho que não tem mais condição. Bom, o vídeo foi esse. Deixa aí nos comentários o que você achou, qual a tua opinião a respeito de tudo que foi falado. Exercite sua raiva a respeito da derrota aí. Compartilha esse vídeo com seus grupos de WhatsApp de Flamengo. Eu sei que deve ter no teu WhatsApp algum grupinho aí de Flamengo aí. Somos todos rubro-negros 100% não sei o que. Deve ter algum grupinho, então manda lá. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal. Dê uma olhada se esses vídeos te interessam. Aqui na tela ou fora dela também, na lateral aqui, se você tiver no PC, ou aqui embaixo se você tiver no celular. Dá uma zapiada aí. Se você ver aí na tela outro vídeo do canal que te interessar, assista na sequência, porque quando você maratona os vídeos, você me ajuda no crescimento do canal, que é muito pequeno, como você pode ver aqui embaixo pelo número de inscritos, 2.400 e pouco. Canal pequeno, conto com você. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.